Boa tarde. Esse é o nosso 15º encontro dos Estados Gerais da Cultura, a cada momento debatendo temas fundamentais para a cultura brasileira e para pensar o Brasil, né? Um Brasil que ainda vai emergir como nunca se viu. Hoje nós vamos ter a Marta Skinner, com o tema neofascismo e o capitalismo não democrático, né? A Marta Skinner é economista, com carreira vastíssima, professora aposentada na UERJ, também na PUC, Cândido Mendes, é da ABED, Associação Brasileira dos Economistas pela Democracia, e é da Resistência Carbonária. E em breve ela vai falar conosco. Mas antes, como sempre, em nossos encontros, a gente começa com muita arte, né? Com a poesia do Eduardo Tonaghi e também alguns outros poemas que ele selecionou para hoje. Na sequência, a gente vai ter a Anabel. A Anabel é uma querida artista aqui de São Paulo, eu estou falando de São Paulo também, a Anabel Andrés, performer, arte educadora, do grupo musical Vozes Bugras, e lançou um álbum recentemente, que é o Além da Expansão dos Desertos. Entre outras ações que a Anabel faz, essa multiartista, ela foi articuladora cultural junto aos indígenas Guarani Mbiá, aqui na cidade de São Paulo, por 3 anos, através do programa Aldeias. Ela também atua em casas de cultura e nos céus. Então, com a palavra, nosso sempre poeta Eduardo. 15º Encontro dos Estados Gerais da Cultura. Tempos de sombra, tempos de necropolítica, tempos de morte. 160 mil, se somou o João Alberto, né? E também queridos amigos, inclusive a mãe, né? Um querido amigo que eu acabei de perder, que viveu com arte, ciência e paciência, querendo mudar o mundo, Marcos Vinícius Quiroga, escreveu assim para nos lembrar: uma sombra não é um não que se diz para se ser contra. Tem tão mais profundidade, sombra por trás de outras sombras, na escuridão se anuncia. Uma sombra não tem o uso que tem o móvel biombo. Sua função não é esconder o que há dentro de si sombra, mas de incomodar a vista, de forma que ela, irritada, reflita sobre todas as coisas com mais lucidez e mais clara seja a correnteza. Estando em sombras, lembrando da história, eu tenho uma série de poemas chamados Somos um Povo Lindo, onde um deles diz isso aqui: muita coisa, muita gente, muita raça, fato e tempo passou por aqui, pisou esse chão. Múltiplos naufrágios sentimentaram a muralha, onde atuais inquilinos contam e cantam vitória. Homens ventaram. Há que honrar o horror no altar de nossos ancestrais. A função do escuro é esculpir a luz. Menino, o mestre, que nos ensinou: caminhos não há, mas os pés na grama os inventarão. Com minha incerteza vos ilumino. Alegria à prova dos 9, arte, ciência e paciência para transformar o mundo. Vamos nessa. Anabel, transforma pra gente. Boa tarde a todas, todos, todes.
Gratidão, parceiros de Estados Gerais da Cultura, por esse espaço maravilhoso. Fico muito honrada de estar com vocês nessa luta, nesse fronte. Eu vou tocar uma composição minha, chama-se Medicinal, e fala disso tudo. Nós somos lama, nós somos a lama da lama que varre e afoga sua tóxica ambição tão lucrativa e devastadora que lameia nosso coração de tristeza e raiva. Somos lama que clama por humanidade, lama que clama a consciência, somos lama medicinal. Somos mais que sobreviventes, somos vida igual aos mortos, aos nossos mortos de agora e aos ancestrais. Somos lama nas suas barragens, suas vantagens, suas falsificações, seus laudos fraudados sobre nossas vidas, sobre a vida dos rios, das terras, da mata, da flora, da fauna e dos mares da terra. Somos lama que há de curar, há de cicatrizar as feridas que a sua ganância abriu. Somos lama medicinal, lama da lama que vai mandar derrubar, contaminar sua altura monumental. Com vida feita de corpos, suor e sangue. Esse é o nosso capital, nossa incorporadora, que vai engolir suas usinas de desertos, suas usinas de miséria, de dor, de sofrimento, suas usinas de escravidão. E essa lama de minério na sua alma, empedrada, endurecida, nós somos lama, somos a lama da lama, da lama, da lama. Nós somos todos lama medicinal. Obrigada, queridos. Passo a bola agora para essa conversa maravilhosa. Sou eu? É com você mesma, Marta. Pode já começar. Muito honrada de fazer parte desse movimento. Eu tenho assistido todos esses, né? Acho uma iniciativa realmente muito intensa, e fico muito orgulhosa de estar aqui e ter sido convidada para falar para vocês, né? Vou trazer alguma coisa que tem a ver um pouco, quer dizer, com a minha área de estudo, mas levando em conta que nós estamos discutindo esse Brasil de agora, esse mundo de agora, né? Então, eu escolhi esse tema do neofascismo, que é uma coisa que tem nos perturbado, tem nos preocupado muito, né? Esse termo, neofascismo, fascismo, tem aparecido muito em cena, e são termos que nos evocam anos passados, momentos históricos vividos na Europa, na primeira metade do século XX. Mas eu creio que o sentido desses termos atuais não representa a mesma coisa, né? É preciso fazer uma pequena diferenciação, pois quando estamos falando de neofascismo, eu não estou me referindo aqui, não vou me referir à volta àquele contexto do início do século XX. Há uma série de diferenças que eu considero básicas. O fascismo tem traços próprios, já listados por uma série de autores, mas alguns deles coincidem com as expressões que vemos reaparecer, né? Daí a ideia de falar sobre esse tema, como as mensagens de supremacia racial que retornaram ao cenário político. Mas é importante assinalar essa diferença, os elementos novos, que já começam a ser denominados uma outra expressão, que é uma nova versão do fascismo, que a gente chama de versão do fascismo capitalista ultracompetitivo, que é o que estamos vivendo, né? É importante assinalar que essas diferenças para a gente não cair na banalização do conceito vinculado a toda mitologia fascista, que poderia tirar o foco das raízes desses problemas atuais. Bom, se tudo é a mesma coisa, caímos na banalização e deixamos de enfatizar as raízes desse fascismo que nós estamos vivendo, que nós estamos experimentando, ultracompetitivo, que vem nos afligindo e nos mobilizando exatamente nessa luta por um mundo melhor. Mas, para falar desse modelo de fascismo, eu tenho que fazer uma volta ao tempo para falar do nascimento desse modo liberal fascista. Quer dizer, como é que isso chega até nós, né? Então, eu tenho que fazer
pedir licença a vocês para fazer um pequeno histórico dos últimos 40, 50 anos. Bom, foi na entrada dos anos 70, que frente à crise econômica dos países centrais, depois de 30 anos de crescimento do pós-guerra, que se assistiu à virada conservadora que levou ao triunfo dessa matriz ideológica liberal, a que se chamou de neoliberalismo, né? Aí entendido mais como um projeto econômico do que uma concepção mais ampla de organização da vida social. O que é considerado a origem teórica dessa onda neoliberal é um famoso livrinho de um economista austríaco chamado Hayek, que viveu parte da sua vida nos Estados Unidos e que chamou de Caminho da Servidão, publicado em 1944. E o que ele estava dizendo ali era que o socialismo levaria à servidão, levaria ao autoritarismo. E já foi um ataque a tudo que era regulação, welfare state, intervenção do Estado. Por isso, essa obra ficou um pouco como referência quase bíblica, né, do movimento neoliberal. Entre os anos 60 e 80, já dava para perceber que esse novo liberalismo estava assumindo uma formatação mais científica em várias escolas econômicas, políticas. Ele foi adquirindo um status científico e começou a tomar as universidades norte-americanas. Entre 60 e 80, eles ganham 3 a 4 prêmios Nobel. Isto é, já estava mais ou menos claro que na academia o liberalismo estava ganhando a queda de braço com os keynesianos. Pois bem, de 80 a 90, eles chegam ao poder no eixo anglo-saxão. Inicialmente pelas mãos da senhora Thatcher, depois Reagan nos Estados Unidos, Helmut Kohl na Alemanha. Não é em qualquer lugar que se chegou. Eu diria que dos anos 90 e para frente, eles viram quase santos. Vira pensamento hegemônico do centro do império. A partir de então, e com o processo de globalização em curso, nos vários fóruns, né, internacionais, foi se consolidando essa percepção de que as soluções, né, para os conflitos do capitalismo, intercapitalismo, passavam basicamente pela redução das demandas sociais, pela reestruturação de longo alcance de toda a economia mundial, num amplo ajuste estrutural com concepções privatizantes de valorização da gestão privada sobre a gestão pública, assim como a desqualificação progressiva da política. No seu conjunto, essa nova utopia, transformada agora em programa político de governo, alavancou um movimento global de revisão da participação estatal na vida econômica, do aparato regulador desenvolvido no pós-guerra, dos direitos sociais do estado de bem-estar, e a partir daí vamos assistir um processo de difusão, como ondas, até alcançar, enfim, o momento apoteótico de implosão do mundo socialista e da invasão, finalmente, das terras até então reticentes, né, às ideias liberais e a adesão frenética, como foi por aqui, né, das suas elites a esse programa. Aí foi nesse momento que o leste europeu aderiu às teses liberais, né, que Fukuyama, um japonesinho do Departamento de Estado norte-americano, olhou assim e disse: é verdade, venceram, acabou a sua história. O que ele queria dizer com acabou a história? Ele queria dizer que as 3 grandes bandeiras, né, ideológicas que nortearam os conflitos da modernidade, isto é, o socialismo, o nacionalismo e o liberalismo, entre esses 3 estava declarada a vitória radical do liberalismo, e os outros 2 que fossem para casa. Durou muito pouco tempo, né, para que começasse a aparecer fenômenos do tipo nacionalista da pior espécie. Aqui e acolá, alguns intelectuais também começam a tentar ressuscitar esse tal de socialismo. Parece que esse bicho dura mais do que a gente possa imaginar, né? Essa é um pouco a trajetória pela qual essas ideias se espalharam pelo mundo e chegaram até nós. Mas com uma pequena diferença: chegou até nós sob a forma de condicionalidade explícita, né, para o retorno ao mercado financeiro internacional, do qual nós tínhamos sido afastados pela crise da dívida externa dos anos 80 e pela moratória do México em 82. Foi o que se chamou Consenso de Washington, que consistia num programa rigoroso de esforço de austeridade fiscal, o que passava inevitavelmente por um programa de reformas administrativas, previdenciária, fiscais e por um corte violento em tudo que fosse gasto público. E para estabilizar, qual era a receita? Era necessário submeter a política fiscal, a política de gastos do governo, à política monetária. Um corte de salário, demissão de servidor público, flexibilização do mercado de trabalho, corte das contribuições sociais, reforma da Previdência. Tudo isso a gente viu acontecer aqui no Brasil. Ou seja, era preciso desonerar o capital e desregulamentar o mercado de trabalho e do dinheiro para que o capital pudesse aumentar a sua competitividade no mercado internacional desregulado e aberto, né?
Mas o consenso também sugeria uma coisa muito importante que eu acho que é bom frisar, que nenhuma reforma dessa adiantaria aqui na América Latina se não fosse desmontado radicalmente o modelo de desenvolvimento anteriormente adotado na periferia. Isso está explícito nos documentos que constaram dessa reunião que acabou ganhando esse nome Consenso de Washington. E, segundo os formuladores do consenso, esse modelo teria sido um modelo perverso. Se não gastou em estado de bem-estar, gastou, né, fazendo gastos excessivos com um modelo de industrialização assentado, né, na condução do Estado, que se chamou modelo de substituição de importações. Então, gastou-se em Petrobras, em Eletrobras, em Vale do Rio Doce. Daí a gente entender a frase do professor Cardoso, quando tomou posse em 1994. Eu quero acabar com a era Vargas. Portanto, estava dando um recado ao mercado qual era a proposta do seu governo. Mas por que adquiriram tanta força política? A grande força política deles, né, na segunda metade dos anos 70, né, as economias, e a economia mundial e a economias centrais estavam em recessão, estavam em crise, havia inflação, tinha desemprego, aumentava o gasto social do Estado, e as políticas estabilizadoras não estavam resolvendo a crise. Aqui, para nós, até a gente aproveitou essa janela, né, da crise deles, aproveitamos e demos um salto. Qual foi o diagnóstico liberal dessa crise? A crise era resultado do excesso de democracia, do excesso de Estado, do excesso de regulação e do excesso de força dos organismos sindicais. O que eles propunham no plano prático? Eles propunham o quê? Primeiro, no plano social, restrição dos direitos e das atividades do movimento sindical. Esse foi o primeiro ataque da senhora Tati, muito antes de privatizar. No segundo, no plano político, a redução radical da presença estatal na economia e na sociedade, via desregulamentação, privatização, abertura comercial. E no terceiro lugar, um plano econômico, né? Política monetária restrita, política fiscal austera, com diminuição da carga tributária e a flexibilização do mercado de trabalho para que o capital pudesse contratar trabalho de maneira mais ágil, mais flexível, para atender às exigências da competitividade global. Inclusive, a gente lembra que nessa época que entram nessas palavras competitividade, produtividade, eficiência, né? E sai equidade, pleno emprego, tudo isso sai do cenário. Em síntese, a política concreta do neoliberalismo, quando feita governo, passou pela desmontagem do estado de bem-estar, até onde foi possível, e pela devolução do trabalho à condição de uma mera mercadoria, cujo preço e cujo nível de ocupação deve ser determinado, segundo os neoliberais, exclusivamente pelo mercado. Nesse sentido, as crises capitalistas fornecem um ambiente propício para justificar essa racionalidade neoliberal por redução de demandas sociais e por derivação dos direitos sociais e também a condenação do ambiente político que permite que essas demandas se expressem, ou seja, a democracia de massa. É importante lembrar que, à medida que as políticas neoliberais foram sendo aplicadas desde os anos 80, 90, né, o resultado em todo o mundo levou a sucessivas crises. Repara, uma crise em 95 no México, em 97 na Ásia, em 98 na Rússia e depois no Brasil, né, e depois 2002 na Argentina e finalmente em 2008 nos Estados Unidos, no centro do império. E qual é a resposta dos neoliberais a essa sucessão de crises? A resposta era: tem que aprofundar as reformas requeridas. E assim, o que viemos assistindo foi a transformação dessas ideias neoliberais, não apenas como um projeto econômico, como inicialmente, mas como uma concepção de vida, né? E de vida em geral, de organização social, né? Esse matiz, essa mudança, quer dizer, dessa visão de concepção de vida, é que vem se acentuando de forma cada vez mais radical, principalmente depois de 2008. É uma coisa que até me incomoda muito quando eu vejo os jovens, eles, até para escolher relações, eles tratam isso em termos de custo-benefício, né? É uma coisa que me choca, né? Mas, depois de 2008, ao contrário do que se esperava, o receituário pós-crise acabou por impor o quê? Sem nenhum pudor, a supressão dos limites ao expansionismo capitalista, com critérios, né, muito claros, mudando radicalmente a fisionomia do capitalismo, exatamente porque passou a suprimir os mecanismos de controle e de limite. Fundamentalmente, esses mecanismos de controle são mecanismos que estão vinculados
a regulação jurídica estatal e conectados com a defesa de direitos fundamentais. Então, estão também vinculados com a proteção constitucional do direito ao trabalho, né, como um direito fundamental e, logo, um caráter político. Ao lhe retirar esse caráter político, deixa de ser tratado como direito fundamental e, imediatamente, se desconstrói, em paralelo, todos os direitos vinculados ao próprio trabalho. O que é mais grave, todos os direitos que têm a ver com a emancipação social, que na doutrina política e jurídica são chamados de direitos sociais, e econômicos e culturais. Bom, educação pública, saúde pública, pensões, tudo a mais que tem a ver com as contingências e riscos naturais da vida que todo ser humano, né, pode precisar em algum momento da sua vida. Aí está a origem disso tudo, né, que nós estamos vivendo. O avanço dessa nova feição do neoliberalismo vem levando, pela força compulsiva dos fatos e das crises, à ruptura do pacto social. Esse pacto social da modernidade, que tem a ver com o equilíbrio entre liberdade, fundamentalmente, e igualdade, e entre liberdade e segurança, por outro lado. Esse equilíbrio se rompe pela força compulsiva da imposição da doutrina neoliberal, que nos faz crer que não há alternativa possível, como nos disse Fukuyama com a tese do fim da história. Mas interessante que Fukuyama não descartava, né, esse feliz casamento entre capitalismo e democracia. A força dos fatos recentes, no entanto, vem demonstrando que esse casamento feliz entre democracia e capitalismo está caminhando a passos largos para um claro divórcio, e um divórcio aparentemente litigioso. Esse divórcio está nos levando a essa situação global que nos encontramos atualmente. Essa situação vem abrindo espaço, né, para o triunfo também do autoritarismo político, né, que está corroendo a democracia por dentro, com a imposição de políticas de austeridade econômica, que nos são apresentadas como inevitáveis, né, para mitigar os efeitos das crises financeiras. Ao meu entender, o autoritarismo político, por uma parte, o incremento de políticas de segurança, por outro, e a austeridade econômica não são consequências diretas das crises econômicas, nem tampouco são consequências deterministas das inovações tecnológicas que têm a ver com a revolução da informática. São, na verdade, prescrições ideológicas sempre em favor do capital. Né? Se pensarmos bem, a própria globalização e a revolução tecnológica digital desses últimos anos não passaram de meras ferramentas em favor do capital contra o confinamento das pessoas, né, nos seus territórios de origem, o que tornou letra morta aquilo que foi pactuado na Revolução Americana de 1776, o direito à busca da felicidade. Não há possibilidade de busca da felicidade, repetindo os ideais da Revolução, se as pessoas vão nascer num território pobre, vão viver explorado e vão morrer em territórios pobres, enquanto o capital é livre, né, para ir onde quiser, na busca de mais valorização. Os estados, é interessante, ainda têm certas limitações, regulações internacionais, você tem ONU, OMC, né, e as grandes empresas, e os grandes conglomerados financeiros, quais as regulações? Também não há limites para a concentração de riqueza. Há uma máxima que diz que quando o poder econômico chega a um determinado grau, não há mais nada que possa limitá-los, eles ficam tão grandes que é impossível quebrar. Né? E como se pode ver, fez-se o uso da globalização e das ferramentas da revolução tecnológica como ferramenta para esse novo imperialismo econômico, para essa nova Pax americana. Essas novas ferramentas serviram basicamente para aumentar lucros, exterminar empregos, para o controle tecnológico da política, da opinião pública e para modelar os regimes políticos, né? Como é muito bem documentado nesses últimos documentários que nós assistimos na Netflix, Privacidade Hackeada, mostrando quais foram os atores que fizeram, né? E o dilema das redes, mostrando como é que se faz operacionalmente. Ao fim e ao cabo, todas essas ações deixam claro que a finalidade é concentrar mais capital, sempre em favor dos grandes capitalistas, que hoje concentram riquezas em pessoas, chegando mesmo a patrimônios superiores à PIB de alguns países. Eu me lembro, quer dizer, que nos anos 80 a gente falava em concentração em países, depois passou-se a falar em concentração em grandes corporações, hoje são em pessoas. Né? Por outro lado, esses procedimentos não favorecem aos países periféricos, nem às suas empresas, nem muito menos solucionam os problemas emergentes dessas economias. A esses países são prescritos políticas de austeridade econômica,
conjugadas com práticas de autoritarismo político. Foi o que nós assistimos durante a discussão da reforma da Previdência, né? Manipulação de dados, supressão de acesso à informação, manipulação da justiça e outras informações que eles acham que são sensíveis. Portanto, é uma prática que está se naturalizando, né, dentro da sociedade. Sem as amarras, sem os limites, acaba se comprometendo a democracia pela prevalência da lei do mercado em todos os âmbitos da vida social. Só o que tem valor passa a ser aquilo que é rentável. E para colocar em prática esse receituário radical, tem-se, evidentemente, cair em posições autoritárias. Isso é, neofascistas. Para afirmar a inevitabilidade, né, da austeridade econômica, há que criar um universo de bodes expiatórios e inimigos. Isso é uma característica básica, aí sim, de todo fascismo. Criar inimigos para se ter medo. E, desse modo, justificar, né, prescrições que, se não tivesse o inimigo, não se poderia fazer. A criação do inimigo, depois da queda das Torres Gêmeas, por exemplo, ficou muito clara, né? O terrorismo islâmico, os árabes, essa denominação lhe dotou de uma entidade ontológica que acabou lhe convertendo num sujeito político e que, para combatê-lo, há que se fazer a guerra. Assim cria-se o medo e a doutrina do medo. Como temos medo, constrói-se a doutrina da segurança, sobretudo a segurança física, né? Temos que assegurar-nos fisicamente, principalmente a vida. Aí temos a quadra perfeita para todas as políticas que limitam a liberdade. Convence os cidadãos que é melhor que se limite a liberdade para conseguir a segurança, que vai lhe permitir viver. Essa doutrina do medo acaba também por autorizar tacitamente práticas que não seriam aceitas jamais em termos pacíficos, como espionar, controlar, fiscalizar, né? E vai se convencendo a população para que lhe assegurar o direito à vida, há que se abrir mão de certas prerrogativas que representam perda da privacidade e da liberdade em nome da preservação da vida e dos direitos do grupo originário. Por esse caminho, rompe-se o pacto social das democracias modernas entre liberdade e segurança. Ou seja, voltamos àquele velho dilema do Leviatã, de Thomas Hobbes, que está na origem da modernidade. É esse dilema que nos está sendo colocado hoje com as políticas autoritárias. Mas um outro aspecto importante que cabe frisar é que essas políticas autoritárias neofascistas, desse capitalismo ultracompetitivo, tentam nos impor a ideia de que a única política de segurança importante é a segurança à vida. Aí é que se rompe outro pacto, o pacto societário das democracias modernas, de equilibrar liberdade com segurança. Esse, o velho dilema, que eu acabei de falar. Pois eu não quero só que não me matem, eu quero viver com certa dignidade, com bem-estar, com direito à educação, com direito à cultura, com direito de ir e vir, com direito à alimentação, à sanidade mental. Tudo isso faz parte da segurança dos seres humanos, né? E o que eles nos dizem? Que necessitamos de um Estado policial forte, que nos assegure a vida física. Ou a gente precisa desse Estado forte, ou um Estado que garantisse a vida digna, uma vida segura, no sentido pleno, como eu disse, em termos educacionais, culturais, sanidade. Então, esse velho dilema que está sendo colocado outra vez em pleno século XXI. Temos que escolher entre esses dois, liberdade ou segurança. Claro, quando nos infundem medo, quando nos fazem crer que temos inimigos, sentimos medo e queremos que nos protejam. Quantos outros inimigos já foram criados ao longo desses 40 anos? Como falei antes, a doutrina do terror... A doutrina do terror construiu vários inimigos, terrorismo, como sujeito político, o Islã, o povo árabe. As guerras contra esse inimigo invisível, o terrorismo, já dizimou o Oriente Médio em sucessivas guerras e criou um volume enorme de refugiados na Europa e nos Estados Unidos que passam a ser acusados, né, de perturbação da ordem social e outras mazelas, desse modo, passam a ser vistos como inimigo desses povos, né? Basta ver o que a gente está vendo na França agora, mais recentemente. Se falta emprego, é por conta do imigrante ou do refugiado. Se a saúde pública é precária, é porque atende a quem não contribui. Ou seja, todo aquele que não é igual passa a ser visto aos poucos como inimigo. Passa-se a ideia aos nacionais de que eles estarão mais protegidos na sua língua, na sua cultura, no seu território, construindo mais muros imaginários do que estradas, como diz Minha Couto. E perverte-se assim o espaço público pelo discurso do neofascismo capitalista ultracompetitivo. Né? Ao criar inimigos, né? E o natural medo desses inimigos faz com que se passe a querer destruí-lo física ou moralmente, já que com o inimigo não se dialoga, se neutraliza.
Então, esse capitalismo neoliberal radical, por outro lado, né, com a revolução tecnológica, a gente tem percebido, expulsa cada dia mais trabalho vivo em nome do trabalho morto e gera uma legião enorme de sobrantes, que nada mais é do que o lixo desse capitalismo ultraliberal, que o Estado burguês não dá mais conta, nem o mercado também. E o discurso perverso do neoliberalismo chega mesmo ao ponto de acusar os pobres da sua própria pobreza, já que na visão neoliberal a ascensão social é fruto da meritocracia. Assim, a pobreza passa a ser criminalizada e vista como um problema individual, não sistêmico, como um problema de vagabundos, aproveitadores das políticas sociais do Estado, né, retirando o compromisso e o caráter ético coletivo, de modo não só a desqualificar suas demandas, mas também seu lugar na sociedade, mas também passar a vê-los como inimigos, né? Pelo medo de ser abordado, de ser incomodado nas ruas da cidade. É o que a gente vê aqui no Rio de Janeiro, né? A rua é lotada de pobres coitados, de desempregados, desamparados, dormindo na margem das calçadas. Constrói-se, assim, o tal discurso neofascista desse capitalismo ultracompetitivo, que constantemente vai criando novos e novos inimigos. E como os inimigos nos provocam medo, eles acabam incitando ao ódio, e que é o que vemos no mundo todo. Esse neoliberalismo radical precisa da guerra para neutralizar o inimigo, que passa a ser todo aquele que questiona a racionalidade neoliberal. Não apenas os pobres, mas podem ser os professores, todos aqueles que contestam presidente de partido político, coordenador de movimentos sociais, o que for. É isso que está se colocando em marcha. Mas não de maneira inocente. Eles estão mudando as regras do jogo e não é conjuntural nem inocente. Há um programa definido. Então, quando falamos dessas políticas, né, preconizadas por esse ideário, essas políticas austericídio, que vão lembrar que o austericídio mata, que a caneta, às vezes, mata mais do que a arma de fogo. E, portanto, não é conjuntural nem inocente. Isso é o que a gente já pode chamar de necropolítica, né? Quer dizer, a confrontação entre a vida, né, e o econômico. O grande capital está consciente de que as formas jurídicas do Estado democrático do direito e as representações políticas, com esse nível de desregulamentação, esgotou a possibilidade de processar o conteúdo de horror que ele próprio produz, né, nesse processo de superacumulação. Ele sabe que esse modelo de capitalismo produz a barbárie e que a desigualdade gera revolta. E o que ele faz? Coopta e ilude as pessoas, né? Essa é uma das táticas, com práticas neofascistas, para que as pessoas não se deem conta da profunda concentração de renda que gera essa imensa desigualdade social, todos os problemas da miséria que temos hoje, e assim vai se comprometendo as democracias. É uma máscara para inviabilizar essa profunda desigualdade, se valendo da máxima da senhora Thatcher, não há alternativa. Então, tem que adotar cada vez mais, políticas de austeridade. Tem que cortar gastos públicos. Os que hoje nascem nas classes médias já assumiram essa verdade, que nasce despossuído e vai morrer despossuído. E já percebeu também que a mobilidade social, se acontecer, provavelmente vai ser para baixo, o que tem gerado na sociedade novas subjetividades, geração frustrada, inconformada, indignada, revoltada. E não é por acaso que os próprios operadores do neofascismo, né, com seus aparatos ideológicos de ultradireita, cooptam essas pessoas e lançam um movimento revoltados online, você lembra, na época do golpe. Sabem muito bem aonde vão operar e quais as pessoas que vai trabalhar essa psicologia de massas. Aí nós temos a hipocrisia e o cinismo neoliberal, né? Pois sabemos que ele é a causa da desigualdade e do déficit democrático, mas seus representantes se apresentam para a sociedade como uma solução austera, que é uma palavra que tem uma força por si só, né? Com toda essa força de expressão, para tirar a economia da crise que eles mesmos geraram. Um discurso cínico do combate à corrupção, que eles mesmos provocam, pois o público é corrompido pelo poder econômico. E o poder econômico, com o discurso da privatização, né, para livrar o recurso público da corrupção, toma conta do serviço público e aí inviabiliza a corrupção, criando um círculo vicioso. Chega-se, então, a essa democracia, essa nova forma de democracia neoliberal, que é, ou uma não democracia, com o primado da economia sobre o político. E como acontece isso? A política passa a ser uma execução mecânica e cega das regras de ouro
impostas pelo capital financeiro, que é o Estado mínimo, as políticas austericidas, teto de gasto, essa jabuticaba brasileira, privatização, redução de impostos para o capital, mais ampliação para as pessoas, e o uso da máquina do Estado para defender a propriedade e não mais para entregar à sociedade os serviços públicos que ela almeja, né? Ou seja, através do aparelhamento desse Estado, né, uma estrutura policialesca. E é tão cínico que chega a privatizar penitenciárias, né? Penitenciárias e prisões. O próprio poder econômico é quem gera as prisões em defesa da propriedade do capital e vai lucrar ainda com as prisões. Quer dizer, é uma coisa totalmente descabida. Chegamos a um ponto, então, de uma completa assimetria entre poder e legitimidade. Se a gente reparar, alguns anos atrás, já não encontramos legitimidade na produção legislativa, né? Elas são normas, leis e mais leis produzidas que não têm nenhuma afinidade com os anseios populares. Daí, muitas vezes, serem aprovadas na madrugada. Elas são a pura expressão do que é o Deus mercado. Vemos, por exemplo, a discussão recente dessa extensão do auxílio emergencial e a renda cidadã, né? Não se sabe de onde vão sair os recursos. Aí vem a mídia, pela mídia o recado do Deus mercado. O Deus mercado é contra a renda da cidadania, porque vai aumentar gasto público. E esse Deus mercado é completamente egoísta, né? Quer tudo para si e nada para o povo, né? Todos os recursos do Estado têm que ser alocados para a defesa da propriedade, não para defesa de políticas que afetem e melhorem a vida do povo. Até mesmo esse governo populista que está aí, de extrema-direita, que é um fiel servidor do mercado, ao querer se valer dessa renda cidadã para angariar votos, encontrou dificuldade para implementar essa política, porque tem o veto do mercado, tão bem representado no legislativo. E aí fica muito clara a deformação que vem acontecendo na democracia, né, neoliberal, ultra-radical. Aí eu me valho numa classificação que eu tinha ouvido dessa expressão Estado pós-democrático de direito em substituição ao Estado democrático de direito, feita pelo juiz Rubens Casar, um grande amigo, onde ele chama a atenção que no Estado democrático de direito o exercício do poder era limitado por determinados elementos, em especial direitos e garantias fundamentais, que funcionavam como um obstáculo rígido a esse exercício do poder. No Estado pós-democrático neoliberal, esses limites desaparecem ou se fragilizam. Há nesse Estado pós-democrático, construído por essa racionalidade neoliberal do custo-benefício, cada vez mais uma aproximação promíscua, diria eu, entre o poder político e o poder econômico. Bom, se o nascimento das ideias liberais, lá no século XVIII, pressupunha a separação entre o econômico e a política, nesse Estado pós-democrático neoliberal, que o Rubens assim denominou, esses dois poderes praticamente se fundem, se igualam. Ao contrário do que se pensa, né, pelo fato do neoliberalismo apontar a necessidade da redução do Estado, redução, repara bem dizendo, nesse Estado neoliberal, ele não precisa ser um Estado fraco, ele precisa ser, sim, um Estado forte, porque ele é um Estado posto a serviço do poder econômico, e que, não raro, exerce também o poder político, né? Hoje, já não se usa nem mais representante, né? Você tem o Trump. O que é o Trump? É uma marca política. Você tem Dória, você tem Berlusconi, e esse projetinho aí em curso do Huck, né? São todos detentores do poder econômico, são marcas transformadas em presidentes. Isso gera mudanças expressivas em várias instituições democráticas. Os representantes do povo são cada vez mais representantes diretos do capital. Já não usam terceiros para representar seus interesses, mas eles próprios, né? A criminalização da política gerou esse resultado. A figura do gestor, a figura do outsider da política, né? E esse Estado precisa, então, ser forte para controlar as massas e fabricar o consenso. Ou seja, tentar evitar uma nova Revolução Francesa, né? É perder os dedos para não perder a mão, perder os anéis para não perder os dedos. Como se sabe, né? Quer dizer, essa velha frase, o fascismo é o último recurso desesperado do capitalismo sem freio. Podemos dizer que esse neofascismo é o último recurso desse desesperado, desse capitalismo neoliberal ultracompetitivo. E assim, esse Estado, para controlar as massas, se aproveita, né? Se aproveita essa massa, essa enorme desigualdade de renda através do aparelho estatal para invisibilizar, né, parte da população. Como? Cria-se o discurso da segurança jurídica. Para quem? Para o capital.
para as elites, não para os trabalhadores, não para os possuídos, com mais repressão ou derivando para a necropolítica, com fins de eliminar a população, a população dos não desejáveis, né? E assim atacando e destruindo todas as conquistas que foram fruto de muitas lutas sociais. Ao que parece, né, as instituições democráticas, né, pactuadas, né, não sei se foi em 88, pós-ditadura, parece que vem se esgotando a possibilidade de regulação desse conteúdo nefasto que o capitalismo neoliberal vem produzindo. Logo, ele precisa neutralizar as pessoas, ele precisa da cultura do medo, ele precisa da guerra. Não a guerra convencional contra outros países para defender a soberania, mas um novo formato de guerra cotidiana contra os vulneráveis, ou seja, esses sobrantes, tidos como indesejáveis, que vão se constituir em mais um inimigo do sistema, reforçando esse mal-estar social que permeia esse tempo nefasto sob o comando dessa lógica cruel e destrutiva. Para a gente ver, apesar de todo o despreparo do político Bolsonaro, o bolsonarismo é a representação funcional desse neocapitalismo e dessa necropolítica, né, que abandonou seus traços civilizatórios, que abandonou o compromisso ético com a inclusão. Essa situação me veio à lembrança uma citação do saudoso Eduardo Galeano, que até falei outro dia numa palestra, que nos falava do medo que o neoliberalismo impôs ao mundo após a vitória triunfal do capital sobre o trabalho. Dizia ele: os que trabalham têm medo de perder o trabalho, os que não trabalham têm medo de nunca encontrar trabalho. Quando não tem medo da fome, tem medo da comida. Os civis têm medo dos militares, os militares têm medo da falta de armas, e as armas têm medo da falta de guerra. E para completar, como diz Miyakoto, onde eu busquei essa citação, ele diz: tem gente que tem medo que o medo acabe. Bem, isso é o que nós estamos vivendo agora, é muito parecido com o capitalismo que o Marx descreveu lá no século XIX. Se o Marx perdeu como estrategista do socialismo, parece que vem ganhando cada vez mais pontos a cada dia, a cada hora, como teórico do capitalismo. Por outro lado, eu pergunto, para encerrar, se no mundo desse capitalismo central desenvolvido, isso pode ser entendido como uma vingança do capital sobre o trabalho, o que se pode esperar, meus amigos, no final dessa vingança do capital contra o trabalho, num continente como esse, latino-americano, cheio de miséria e de desigualdade, onde há muito tempo o trabalho poucas vezes teve voz e vez. É isso, muito obrigada. Marta, gratidão pela aula magna. Obrigada. E agora a gente vai receber as perguntas, da qual a Janine é que está encarregada, né? Mas antes eu gostaria de complementar a tua pergunta e mandar de volta. Como desatamos esse nó, né, em que nós entramos? Em que um Estado se transformou, o Estado mínimo se transformou em um Estado de vigiar e punir as grandes massas, a população, né? Mas acho que você pode responder na sequência de algumas outras perguntas que a Janine já vai estar fazendo a mediação. Eu vou tomar liberdade, eu nunca faço pergunta, mas hoje eu fiquei muito intrigada, mas parabéns, um show de aula, muito conhecimento. Obrigada. E eu fiquei intrigada com uma situação. O fato da questão cultural, da forma como o brasileiro vê o mundo, acentua esse processo do fascismo, essa forma de ver? Isso tem saída? É uma questão que... E vou começar a fazer as perguntas das outras pessoas também junto. Pode ser? Sim, mas eu poderia dizer a você, Janine, que essa expressão, quer dizer, do brasileiro, o brasileiro é, por natureza, está acostumado, naturalizou a violência contra os desfavorecidos, né? Quer dizer, isso já está quase que... O fato da gente não ter feito até hoje, quer dizer, como a gente fala, questionado a questão, a escravidão, né? Essa hierarquia de pessoas que valem mais e pessoas que valem menos, eu acho que, de certa forma, o brasileiro vem naturalizando já essa violência, né, dos mais poderosos contra os mais fracos. E a forma, muitas vezes, ele resolver conflitos é por essa forma informal, né, da violência. Triste, né?
Bem, a Maria Laura pergunta, professora Marta, como não ser revoltada diante dessa realidade, dessa prisão no qual se converteu nossa vida de pobres? Virgínia Berriel, Marta, essa criação de inimigos é uma tática do fascismo para destruir direitos e a democracia? Continua ou você quer que responder? Virgínia Berriel. Não, desculpe. Eliane Zaclitin. Marta, explica como vê o processo chinês, a partir do seu ponto de vista e leituras. Sim, vamos lá. A primeira pessoa que me perguntou, quer dizer, como se defende. A questão realmente do neofascismo é de tentar invisibilizar, né, essas pessoas, tanto que toda essa massa de legislação, toda a massa de produção legislativa vai exatamente de encontro a fortalecer cada vez mais essa concentração. Nós temos um processo em curso dessa prática, né? Eu acho que nós tivemos um interregno entre os anos 90, com os governos populares, né, Lula e Dilma, né? E você vê que desde o começo desses governos, logo no primeiro ano, já se começou a boicotar, quer dizer, já se uniu forças, né? Foi mensalão, foi Lava Jato, né? Tentando criminalizar a política, criminalizar essa participação, né? Das classes populares na política e essa demanda por políticas inclusivas, né? Tanto que só conseguiram, o povo brasileiro, eu acho que pela primeira vez experimentou, depois daquele ajuste, como é que se diz, dos anos 90, de Collor, eu chamo de Fernando I, Fernando II, né? De um ajuste radical, né? Esgotou, quer dizer, a possibilidade de melhora. Então, por isso, pela primeira vez na história brasileira, se votou em alguém que vinha das classes populares, que foi o presidente Lula, né? Então, quer dizer, e o povo, pela primeira vez, experimentou alguma participação mais plena na política e com produção de medidas e resoluções que favorecesse as classes populares. Mas você vê que isso foi sendo construído, né? O discurso da corrupção, o discurso como é que se diz, da apropriação, etc., né? Criminalizando a política ao ponto, né? Mas assim mesmo o povo brasileiro votou 4 vezes. 4 vezes. Eu digo, são 2 turnos, 8 vezes, né? 8 vezes. Só conseguiram tirar na base do golpe, né? Então, realmente eu acho que a criminalização desorganizou, a criminalização da política desorganizou. O que a gente está vendo nessa eleição última, né? É uma abstenção gigantesca, uma total desprezo pela possibilidade. Por quê? O que o pobre vê? Eu olho para o legislativo, ele só produz lei que me prejudica, ele só está a serviço do capital, né? Eu outro dia estava explicando isso para alguma pessoa, disse, olha, preciso que você se faça representar. Se você se faça representar lá, porque quem está lá representado, eles nem mais terceirizam, como eu disse, eles já se colocam eles mesmos para representar o interesse do capital. A questão da... Espera um pouquinho aqui, que escreveram. A questão que a Eliane Zaclitin falou do processo chinês. Sim, o processo chinês, quer dizer, é um processo capitalista, né? Quer dizer, ele pode ter um regime, um regime político, né? Comunista, socialista, o que for, mas o processo de avanço do capitalismo chinês, né, foi o mesmo caminho que todos eles foram, né? Simplesmente nós vivenciamos ao longo desses últimos anos de neoliberalismo, ou seja, capitalismo soft, que eu digo, no período norte-americano dos anos 90, né? Mas a partir dos anos 2000, né, eles partiram para a guerra, E a China não, a China fez outro dever de casa. A China continuou o seu processo, né, de investimento, de uso dos seus recursos públicos para aumentar a expansão do porte do seu capital produtivo. Então,
Ou seja, de repente se deu conta o mundo, né, que até então reinava sozinho, né, unilateralmente, o Império Norte-Americano, que estava aparecendo uma outra economia com porte capaz de questionar esse lugar hegemônico econômico, puramente econômico, não ainda militar e não ainda financeiro, porque os Estados Unidos ainda representa esse poder financeiro e esse poder militar. Pergunta do Adair Rocha. Como entender a estratégia de comunicação do atual governo, tanto na arquitetura da destruição, quanto nos projetos econômicos do Deus Mercado? No Wilton Nunes. A maioria dos filmes made in USA, que invadem o mundo, são subsidiados pela indústria bélica para a manutenção do domínio capitalista? Olha, eu acho que o Noísio tocou num ponto imprescindível, porque é uma coisa que eu observo, claro, como professora, conversando com alunos, a gente lida, gosto muito de conversar com essa meninada, e o gosto pela arte, pela cultura, como a cultura, a arte cinematográfica foi usada como instrumento de difusão desse modo de pensar e desse modo dessa racionalidade neoliberal. Isso é impressionante, né? Quer dizer, eu até me sinto envergonhada de dizer que eu me lembro que eu assistia programa do Oscar, depois eu me fui me dar conta que eu estava assistindo um programa onde a indústria, né, cinematográfica americana premia a própria indústria que promove e difunde, né, essa forma de olhar o mundo. Então, eu acho que o papel da cultura e da educação é importantíssimo. Por isso que eles estão tão preocupados em cima de nós todos, dos educadores e os produtores de cultura. Eles sabem o papel importante que esse mecanismo tem na fabricação do consenso, né? Então, eles estão usando exatamente essas armas, que foi a arma utilizada pelo Império para poder difundir o American Way of Life, né? Essa excepcionalidade, né, da vida norte-americana, do paraíso da sociedade americana. Eu me lembro, quando teve o ataque de 2001, eu disse, meu Deus, quando caíram as torres, eu digo, nunca, jamais, em tempo algum filme tratou um ataque que não fosse de algum estrangeiro, ou é a natureza, ou é um extraterrestre, ou é um imigrante, jamais é um americano, né? Jamais um americano. Então, eu acho que eles sabem aonde atacar. Eu sei porque eu sou professora há 40 anos, que a educação é formadora de cidadania, é formadora de consciência, por isso eles querem a escola sem partido, por isso eles querem, desculpe o termo, avacalhar a educação e eliminar qualquer traço de produção de cultural, né? Davi Goroditi. Como explicar, então, a ampla frente de oposição ao Trump, propondo, inclusive, uma nova injeção de políticas inclusivas dentro dos Estados Unidos? Olha, eu acho que esse fronte contra o Trump é porque o Trump foi um ponto fora da curva na forma de difundir e pregar essas ideias, né? Muito truculento, muito grosseiro, com pouca capacidade quer dizer, de conquistar outros espaços, né? Eu acho que isso chocou, né? Aquela ideia, aquela hipocrisia do mocinho, né, bem comportado, mas que pelas beiras vai entrando, né? Então, eu acho que essa oposição ao Trump não é uma oposição de políticas mais inclusivas, porque eu acho que a mudança ali nos Estados Unidos, do democrata para o republicano, em relação muda a relação para dentro dos Estados Unidos, mas para fora dos Estados Unidos, não, né? Quer dizer, existe, portanto, a gente sabe que os Estados Unidos hoje está rachado, né? Você tem uma quantidade enorme de sobrantes, né, de desempregados e pessoas revoltadas, gente que não tem mais espaço no mercado de trabalho, né, gente que fazia determinadas funções que não existem mais, né? Então, a sociedade lá está dividida. Eu aposto acho que não foi uma aposta no Biden, não foi uma aposta num programa inclusivo. Por que rechaçaram Bernie Sanders? Né? Foi aposta na possibilidade de unir a centro-direita para poder expulsar o Trump. Não um centro-esquerda, de jeito nenhum. A Beth Mendes pergunta: o Estado mínimo é o modelo de Estado para esta realidade do neofascismo? Isso é que eu disse durante a fala. O Estado
sentido de pouca intervenção, né, no movimento do capital, mas um Estado tem que ser forte, porque ele tem que controlar as massas, ele tem que neutralizar essa horda de insatisfeitos e desabrigados e desempregados. Né? O mínimo é no sentido, passa a ideia de que é um Estado pequeno, ele pode ser pequeno em termos de participação na atividade produtiva. Por exemplo, o Estado americano é um Estado pequeno em termos de participação na força, na estrutura produtiva, ele não é dono de grandes empresas, né? Mas ele faz política econômica todo o tempo. Ele é o maior comprador, você já imaginou? Você ser, como é que se diz, produtor de um determinado segmento do complexo industrial militar. Você não só tem a pesquisa financiada pelo Estado, pelo dinheiro do contribuinte, você tem o uso da faixa presidencial para vender a sua produção, você tem o uso da faixa presidencial e das armas para impedir que outros produzam igual a você, né? E você tem compra certa. Então, quer dizer, é uma outra forma de fazer política, mas essa ideia de um Estado inexistente, não, é um Estado bastante presente de outra forma, não sendo proprietário da empresa, entendeu? É uma outra forma. Mas é um Estado mínimo para os pobres, não um Estado mínimo para o capital. Flávio Lara, você pode falar mais sobre o iminente divórcio litigioso entre a democracia social e o capitalismo, que concentra a produção agrícola de alimentos contra a segurança alimentar, pobreza e a fome crescente? Olha, como é que se diz, quando você fala, quer dizer, essa dissociação, né, desse neoliberalismo ultracompetitivo, ele tem como premissas básicas, obviamente, a imposição de determinadas políticas austeras, como você disse, né, que são, por natureza, excludentes. Né? E cada vez que acontece uma crise, a solução é mais austericídio. Já se chama austericídio. Né? Quer dizer, então, é uma indignidade que você possa imaginar. Eu me lembro uma vez, fui orientadora de um trabalho de tese de uma aluna, que ela, isso nos anos 90, que ela dizia, que era um país de super safras, a campanha da fome, quando aparece a campanha da fome. Né? Eu digo, exatamente, você tem um país que tem um potencial, né? A prioridade passa a ser a lucratividade. Não existe um governo, ou, portanto, um Estado, que norteie a política no sentido do abastecimento. Por exemplo, o aumento dos preços agora que a gente está tendo, né, grande parte por falta de estoque regulador e de uma política pública que interfira nisso. Né? Então, eu acho que ele vem corroendo a democracia, assim, por dentro, e vem cada vez mais excluindo a possibilidade de alternativa. Agora, claro que nós já passamos por 21 anos de ditadura, nós já, né, conseguimos virar o barco, conseguimos ter uma Constituição cidadã. Acredito que nós tivemos muita preocupação na Constituição de 88 de garantir direitos, mas não tivemos, talvez, o cuidado, quer dizer, o jurista, né, de dizer o que não se pode fazer. Então, essa Constituição, cada vez mais, vai ficando desatualizada para enfrentar isso que está aí. Quer dizer, a gente tem que aumentar, sim, né, as prerrogativas do Estado Democrático de Direito. A gente tem que, sim, criar limites muito rígidos para que não, né, se corrompa, né, mais a estrutura central, né, da democracia. Maria Lúcia Celestino. Claro e transparente é a lógica do capitalismo selvagem. Posta em movimento, como detê-la? Como parar o mecanismo que se autorregulamenta? Estamos em maus lençóis. Isso, é verdade. Isso que ela está dizendo já responde, porque ela mesmo disse, né? Nós estamos em maus lençóis. Cláudia Durley. Marta, parabéns por sua comunicação tão importante. Você citou o Rubens Casara quando ele faz uma análise crítica profunda em seu livro Bolsonaro, o Mito e o Sintoma, trazendo conceitos muito importantes como este de Estado pós-democrático, onde democracia é apenas um significante esvaziado. Tem-se um verniz democrático que serve funcionalmente ao Estado neofascista ou pós-democrático. O que você diria sobre esta afirmação radical de ausência de democracia? Qual é a última frase, desculpa, que você falou? O que você diria, o quê? O que você diria sobre esta afirmação radical de ausência
de democracia? Sim, porque a ausência de democracia? A ausência de democracia no sentido do que nós entendemos por democracia. A democracia não é apenas o ato de alternância de poder, da eleição, né? A democracia social, a democracia que dá acesso a todos, né? Quer dizer, que seria o governo do povo, pelo povo e para o povo, né? O que se tem é uma deterioração desse poder democrático que está totalmente voltado para o interesse do capital, né? Ou seja, e sendo, como diz o Rubens mesmo, ele diz, ele não precisa nem mais de representante, ele mesmo se faz representar, ele se faz representar em nome do seu interesse. E aí a gente fala com a maior naturalidade que o Congresso está composto da bancada da bala, da bancada da bola, da bancada disso, bancada daquilo, ou seja, é um balcão de negócios, vira um balcão de negócios, né? E isso, na verdade, não é democracia plena, né? É um simulacro de democracia em que as instituições aparentemente funcionam, né? Faz-se eleição, mas a gente está começando a ver, quer dizer, a rejeição das pessoas a esse processo, ou seja, a abstenção, como é que se diz, a não participação no processo, né? Quer dizer, como uma democracia que o povo não quer participar, né? Eu sempre questionei a democracia americana por um grau altíssimo de abstenção, né? A democracia americana também se faz muito nos distritos, nas regiões, é muito federalizado. Agora, como é que diz? Das instâncias estaduais e municipais, né? Então, pela primeira vez está se vendo, quer dizer, houve uma melhora esse ano com esse negócio de expulsar o Trump, um aumento, eu pensava que fosse um aumento expressivo, um amigo meu norte-americano me disse, não, foi um aumento apenas de 10%. A população americana também é considerada a maior democracia do mundo, né? E, no entanto, quer dizer, vem perdendo um pouco a ilusão, né, da sua participação como se tivesse peso. Eu ouço isso muito nas classes populares, em alunos, né, dessa desilusão de não acreditar que possa ter mudança, né? Isso que nós estamos fazendo aqui, circulando informações, circulando indignação, né, unindo forças, dando a mão a cada um de nós, para exatamente criar um movimento de rebeldia e de confronto com essa situação. Isso mesmo, temos que tentar, né? Eliane Zaclitin, gostaria que você desenvolvesse a questão da repressão, censura na China e o conflito com a liberdade de mercado. Até que ponto isso é possível a longo prazo? Bom, isso eu realmente não me sinto competente para responder qual é a regularização desse tipo de procedimento dentro da China, né? Sem dúvida nenhuma, quer dizer, liberdade das empresas, né? Mas na China existe uma série de regulação das empresas, né? Eu me lembro, na época que o Clinton foi visitar a China, né, o Partido Democrata pedia que ele colocasse no seu discurso a questão do dumping social, né, da mão de obra para quase que escravo, né? E os empresários queriam, ao contrário, que ele colocasse, não essa expressão, mas colocasse a expressão de que a China era o mercado preferencial dos americanos. O que ele colocou? Ele colocou exatamente isso. A China é o mercado preferencial dos americanos. Quer dizer, mas a China, ao receber o capitalista internacional, né, ele recebe lá o presidente, mas depois ele vai para a sala para conversar com os empresários, tem uma série de condições, né? A internacionalização do capitalismo na China não se faz pelo mercado, se faz com condições estritas e específicas, né? Ao que interessa a eles, tem que transferir a tecnologia, tem que ser assim, tem que exportar tantos por cento da produção, né? É interessante que muita gente compara Brasil e Coreia. A Coreia é um projeto de capitalismo organizado. Aquele ali, depois da Guerra da Coreia, era preciso criar uma vitrine, né? Uma vitrine contra o comunismo chinês, né? Então, ali se criou um oásis, né, em que se montou de cima para baixo com a organização de um capitalismo centralizado, um capitalismo organizado. Não foi pelo mercado que como é que se diz, que a Coreia se industrializou, né? E passou, quer dizer, isso é interessante, né? Ali passou-se a se constituir empresas como plataformas de exportação. Exportação para onde? Quem abriu a porta para essas exportações coreanas? Os próprios Estados Unidos. Né? Para nós, nunca ninguém abriu as portas para o comércio de bens industriais e manufatura. Lá, sim, né, que era um projeto geopolítico, geoeconômico, né? Não era um projeto pelo mercado.
Então, as pessoas ignoram isso e fazem a comparação, né, com o projeto de mercado, como se tivesse acontecido também por aqui. Vander Nogueira, qual, então, a agenda de uma ação de oposição diante do tamanho poder econômico? Comprometido com um neoliberalismo selvagem e que cooptou majoritariamente, desculpe, executivo, legislativo e judiciário. Quer que eu repita porque eu gaguejei? Eu não entendi, né? Quer dizer, o que ele está nos perguntando é o que ele está me perguntando, é o que nós estamos nos perguntando. Quais são as saídas? Nós estamos experimentando várias experiências nessa tentativa de, como é que se diz, penetrar novamente, né? Quer dizer, conseguir conscientizar as pessoas do mal que isso tudo vem fazendo, né? E para mim, surpresa muito grande para nossa surpresa, eu acho, o que aconteceu no Brasil nesses últimos 2 anos, quer dizer, claro que isso tudo foi montado, né, organizadozinho, quer dizer, você teve a Lava Jato, criou a questão da corrupção, você prendeu o candidato que seria vencedor, você construiu como é que se diz, a figura do Bolsonaro. A figura do Bolsonaro também naturalizado pela mídia, né, naturalizado pela mídia como fossem 2 extremos. Né? O governo Lula, o governo Dilma, nunca foram extrema esquerda. O governo Lula e Dilma ocupou o centro, né? Tanto que o PSDB foi jogado para a direita. Né? Então, quer dizer, criando essa imagem, agora mesmo já estão novamente querendo criar essa imagem com o Boulos. Aliás, eu vi a propaganda do Boulos hoje, me emocionei, né? Que coisa bonita. Quer dizer, é uma frente que pode romper aquela barreira de aço, né? Que tem em São Paulo, né? Do PSDB. Né? Isso são movimentos que estão sendo feitos, um aqui, outro ali, e isso cabe o que nós todos estamos fazendo aqui. Né? Bem isso. Miguel Jonathan, quais as possibilidades de reversão desse quadro em face das recentes vitórias populares na América Latina? Isso é uma coisa boa de se pensar, né? Quer dizer, isso nos dá um certo ânimo. Né? Foi a Argentina, foi Bolívia, foi o Chile, agora no Peru, né? Isso, quer dizer, o nosso otimismo tem que nos ajudar a olhar isso aí e ver como a gente pode caminhar, né? Agora, o Brasil tem uma especificidade que ele é o mais importante para o capital internacional nesse sentido, né? Para o Império Norte-Americano, porque o Brasil tem capacidade de difundir, capacidade, de certa forma, de influenciar os demais. Mas eu acho que nessa situação atual, eu creio que isso não vai ficar assim, né? Quer dizer, eu acho que o fim dessa pandemia e o começo de 2021, não gostaria nem de falar sobre isso, mas eu acho que vamos viver um caos, né? Quando acabar o auxílio emergencial, quando as pessoas não tiverem dinheiro, as lojas fechando, né? Os preços subindo, eu acho que alguma coisa vai acontecer. Eu acho que é a situação, tanto que o próprio Bolsonaro já veio à mídia dizer isso, que era perigo que a esquerda capturasse esses movimentos de revolta, porque a situação, quer dizer, sem uma mudança, né? E você repara, é de uma insensibilidade tal, né? Que o Guedes, no meio dessa pandemia, ele vem negociando, assim, não só o Guedes, como o seu Rodrigo Maia, para uma reforma administrativa de corte, de redução de demanda, redução de salário. Quer dizer, quanto mais se dá, mais eles querem. Né? Já deu reforma trabalhista, já deu reforma previdência, já tem teto de gasto, e com teto de gasto inviabiliza, o Brasil fica inviabilizado. Essa discussão vai ter que chegar. Essa semana teve um lançamento de um livro, uns jovens economistas excelentes, falando dessa política de austeridade e mostrando, matematicamente falando, a inviabilidade dessa austeridade com essa política de teto de gasto, que isso é uma jabuticaba. Em um lugar do mundo, você coloca um limite de gasto atualizado pela inflação, e isso vai gerar perda só para o SUS no auge da pandemia, porque em 2021 a gente ainda vai estar em pandemia, né? Não vai acabar ainda tão cedo. Né? Mais de 20 bilhões para a educação, para tudo. Né? Quer dizer, vai haver um corte, vai ser uma situação muito perigosa. Espero que tenham sensibilidade para entender a hora, né, de começar a recuar. O Vladimir Santa Fé pede para você comentar um pouco mais sobre a queda do bolsonarismo e se isso vai aprofundar as reformas neoliberais do Guedes. A queda do bolsonarismo? É. Assim, bom,
o que a gente está vendo é uma total insensibilidade política, né? Uma total insensibilidade política. Quanto mais, quer dizer, aproveita que o auxílio emergencial deu uma pequena melhora, né, na aprovação do Bolsonaro, né? Imediatamente coloca-se em pauta outra coisa para cortar. Isso é uma estratégia, né? Então, de uma insensibilidade, porque agora não tem mais o que dar, né? Eles estão dizendo que não tem mais recursos. Quer dizer, que é uma mentira deslavada, né? Que ninguém fica, quebra, o Brasil vai quebrar, ninguém quebra se você fabrica seu próprio dinheiro, né? Você não fabrica hoje, quer dizer, você não entra em falência contra você mesmo, certo? Então, cria-se toda essa figura, né, da austeridade, da questão do caos da dívida pública, exatamente para que o povo aceite essa possibilidade. Agora, a queda do bolsonarismo enquanto representação política é uma coisa, mas a desistência dessas verdades, né, colocadas pelo Guedes, eu ainda ouço de muita gente até com preparo, entendeu? Né, que querem se defender no seu patrimônio, entendeu? E acham que esse negócio de fazer política para pobre como é que chama? Demagogia, e que sempre existiu pobres e ricos. Então, não existe na cabeça do liberal esse conceito de justiça social. A justiça social é feita pelo mercado. Então, eles estão inflando exatamente essa ideia. Se o mercado funcionar, se vocês tirarem todos os empecilhos que vocês estão criando, né? Como diz o Bolsonaro, eu não consigo dormir, o Congresso não me dá paz, o povo não me dá paz. Se deixarem o mercado fazer tudo que quiser, simplesmente você não consegue resolver o problema. E aí vai se continuar pedindo mais. Não sei mais o que vai se pedir, né? Luiz Taranto pergunta: em termos geopolíticos, como você analisa a contradição do poder do capital financeiro, como nos Estados Unidos, a Eurásia e a Europa? Como o que ele perguntou do capital financeiro? Como, eu acho que está escrito ASE, mas eu acho que é FASEM. Nos Estados Unidos, a Eurásia e a Europa. A pergunta, faltou uma palavra aqui. Não, ele está dizendo... Como é que eu... Pode repetir a pergunta? Desculpa. Em termos geopolíticos, como você analisa a contradição do poder do capital financeiro? Ah, sim. Sim, do capital financeiro. Quer dizer, o capital financeiro ele é produzido pela própria acumulação de riqueza do capitalismo produtivo. Ele vai se descolando, né? Ele vai se descolando e criando um outro espaço, essa reprodução do capital dinheiro, certo? E que foram, na verdade, conquistando presidente do Banco Central, conquistando ministro da Fazenda, fazendo o ministro da Fazenda, fazendo presidente. Então, dentro da coalizão de poder no mundo inteiro, eles estão muito presentes, né? Quer dizer, se imaginava que a crise de 2008 poderia enfraquecê-los, né? Você, inclusive, teve vários, até filmes, depoimentos, mostrando toda a fragilidade, todas as desonestidades, né, de títulos falsos, etc. Né? E, no entanto, o que a gente está vendo? Passado alguns anos, ganha novamente força e poder. Ou seja, em termos geopolítico, eles continuam dominando. E é esse o grande trunfo norte-americano, porque isso está na mão, principalmente, né, de Wall Street e da City Londrina. Célio, você quer repetir aquela sua pergunta do início, por favor? Eu acho que daí eu falei... Na verdade, a Marta já respondeu diversas vezes, né? Como desatar esse nó, né? Mas ela a gente já tinha desatado. Bem, o que a gente tem, então, que agradecer a todos. Foi uma excelente tarde. Eu estou, assim, querendo saber mais, porque a gente tem que fazer alguma coisa, né, Marta? E essa tua elucidação das questões, dessa nossa história, de onde que começa tudo, nos serve para refletir mesmo, tá? Muito, muito obrigada. Eu passo a palavra para o Célio e depois para a Anabel. O Anabel canta antes, depois o Célio encerra. E você daí também fala, né, Marta? Melhor terminarmos com a própria Marta, né? E depois a Anabel. Mas queria perguntar, Marta, você tem essa sua exposição
escrita em um artigo, com essa eu tenho outros síntese artigos toda, com isso. porque Eu posso mandar para você. seria bom, por favor, porque ela é de uma clareza assim. Eu tenho, quer dizer, vários artigos, mas eu posso, cristalina. essa semana eu faço isso, reúno um artigo e te mando. Né? Porque eu tenho esse parte em outra. Manda, Desculpa, cada vez que você participa de um evento, vamos dizer, aí você ouve outras pessoas, agrega um pouquinho, aí bota outra opinião, quer dizer, ouço um jurista, ouço um médico sanitarista que fala do SUS, aí você vai agregando, né? E o que você fez de explanação hoje, inclusive com as respostas e tudo mais, dá um belíssimo artigo, assim. Mandar para vocês, pode deixar. Fica gravado no YouTube, no Spotify, e a gente tem um site, que se você permitir esse artigo que se enviar, a gente pode colocar lá também, se você autorizar. Tá? Eu acho que vai ser uma contribuição muito grande. A gente está divulgando para clarear, né, a mente das pessoas do que nós estamos vivendo. Eu não prometo que seja amanhã ou depois, mas daqui Não, fique tranquila, fique tranquila. Cheio de exercícios para corrigir de aluno. Entendo. Então, acho que nós podemos ir encerrando, né? Queria passar a palavra para a Marta, se ela tiver alguma consideração, e logo na sequência para a nossa querida Anabela. E muito obrigado. E domingo que vem tem eleição, mas tem também os Estados Gerais da Cultura com a homenagem ao Celso Furtado. Beleza. Com a Rosa Freire e a Inês, né? Olha, eu queria agradecer a vocês o convite, me senti muito honrada, né, com essa plateia tão seletiva, tão maravilhosa, né, de gente que está pensando o Brasil, pensando as saídas, né, todos nós estamos nesse mesmo barco, né. Tentei fazer quer dizer, sair um pouco do economês, entrar um pouco mais na visão geopolítica e geoeconômica, né, e na parte, quer dizer, mais sociológica dessa questão, como é que vem nos tocando. Né? Eu espero ter contribuído, pode deixar que eu vou mandar o artigo, eu agradeço muitíssimo a todos, um grande abraço, né? Apertado para todos, principalmente ao Silvio, agradece a ele e meus pêsames pela perda da mãe da filha dele. Obrigado, um abraço. Então, quero agradecer também, estou me sentindo extremamente honrada de ter participado desse encontro e aprendi muito. Eu espero que muita gente assista essa palestra, porque é extremamente lúcida. Agradeço muito, professora Marta, agradeço Célio, Janine, Kátia Teixeira, Silvio Tendler, muito grata por estar junto com vocês. E para colocar um pouco de esperança diante desse quadro tenebroso que vivemos e com essa palestra, com essa aula magna, fica mais evidente ainda, vou trazer um blues para espantar o mal. Iluminado humano, enfim, pintou vontade de viver, ser feliz, trazer o medo, se dissolver com a minha voz. Que importa se eu desafino, se o que eu digo sai feito cristal, diamante negro, nobreza em evolução. Querer é fundamental, essencial amar, acreditar que essa energia não verte só pra estrelas, que é possível sentir um gesto mais trivial e deixar que fique soltar, feito um beijo no carnaval, feito a gente falando besteira
Sou mesmo. Obrigada a todos, então. Obrigada, Célio. Nossa, muito obrigada mesmo. Um bom final de tarde, né? E que tenhamos umas eleições bem iluminadas para a gente poder mudar esse país. Né? Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Você pensa que este legado cabe numa Secretaria de Cultura do Ministério do Turismo? Nós sabemos que não. Vamos defender as artes, o patrimônio e a cultura brasileira, pela reconstrução do Ministério da Cultura, pela retomada do Plano Nacional de Cultura. Assine este manifesto.